Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Presa quadrilha que roubava rede de lojas em Goiânia. SUS quer devolução de quase 2 milhões de reais por fraude no SAMU de Anápolis. Abertas as inscrições para processo seletivo 2013 da UFG. Governador Marconi Perillo entrega kits escolares a estudantes da rede pública. Rosiana Sarney é aposentada do Senado e vai receber R$20 mil por mês. Brasil oferece 180 mil vagas de emprego. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto a nublado com chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 29 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, pressão no bolso, alta dos preços já derruba venda em supermercados. O estado de São Paulo, revisão de tarifas de energia corrói corte da conta de luz. Correio Brasiliense, quando drama na vida real. A trágica morte de um pai de família espancado por drogados na porta de casa no Guará 2 está longe de ser um caso isolado no Distrito Federal. Valor econômico, o governo vai mudar a regra de leilões de energia nova. Estado de Minas, a praça é deles. Moradores de rua espalham medo pela área hospitalar com furtos e uso de drogas. Jornal do Comércio, proposta alivia peso da lei das domésticas. 0 hora, polícia prende quadrilha que roubou 100 carros na Grande Porto Alegre. Brasil Econômico, expansão da internet do país vai exigir investimentos de 125 bilhões de reais. O Popular, mordaça. Em 2 anos, o Ministério Público fez 21 operações contra o crime. Agora a PEC 37 quer proibir o Ministério Público de investigar. Destaque do jornal Diário da Manhã, o ano das hidrovias. Hidrovia Tietê-Paraná vai contribuir para solucionar parte dos problemas enfrentados nas rodovias goianas. 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo entrega a partir de logo mais às 9 horas kits escolares a 5 mil alunos da rede estadual de ensino da região central de Goiânia. A solenidade será no ginásio Rio Vermelho. E ontem o governador entregou máquinas e equipamentos a 29 prefeituras goianas. 13 tratores agrícolas, 5 motoniveladoras, 3 caminhões, 6 retroescavadeiras e 5 pás carregadeiras foram entregues nesta quinta-feira pelo governador Marconi Perillo na Praça Cívica em Goiânia. Os recursos da ordem de 6 milhões de reais vieram de um convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do governo estadual através do Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento, PAI, com 38% do valor total. De acordo com o governador Marconi Perillo, o apoio aos municípios reforça a estratégia de diminuir os desequilíbrios regionais. Essa ação vai representar um salto de qualidade para o setor agropecuário goiano. Isso que as máquinas ajudarão as prefeituras a melhorar as condições das estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção agrícola, além de promover outras benfeitorias nas cidades. O governo não mede esforços para buscar recursos com a finalidade de dotar os municípios goianos de equipamentos capazes de garantir sua infraestrutura. Queremos um Goiás moderno, justo, socialmente fraterno e politicamente equilibrado.
Não queremos vários Goiáses dentro de um só estado. Entre os municípios beneficiados, Itapirapuã, a 193 quilômetros da capital, vai receber uma pá mecânica. E segundo a prefeita Zélia Camilo de Oliveira, o equipamento chegou em boa hora. Essa pá mecânica chega no momento onde o município passa por grandes dificuldades devido às chuvas e ela vai estar atendendo a população da zona rural. Nosso município é um município com uma grande área. O secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi, antecipa que outras regiões do estado devem receber atenção especial no esforço de alavancar o desenvolvimento social e econômico dos municípios. Nós estamos trabalhando com os programas de desenvolvimento regional, até em função das dificuldades e dos ajustes que nós fizemos até então, nós não tínhamos recursos para poder trabalhar em nível do estado. Estamos agora trabalhando no nordeste de Goiás, estamos iniciando uma ação no norte do estado. O senhor governador nos determinou para o próximo mês que iniciemos uma caravana para o oeste do estado, que é uma região que ficou um determinado momento estagnada, e tudo isso procurando levar obras, levar benefícios em conjunto com os munícipes. As máquinas e equipamentos já estão à disposição dos prefeitos de Água Limpa, Castelândia, Caturaí, Córrego do Ouro, Damolândia, Fazenda Nova, Goianira, Inhumas, Vianópolis e outras 20 prefeituras. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. À noite, o governador recebeu no Palácio das Esmeraldas empresários que organizam o primeiro Fórum Brasileiro da Indústria de Alimentos. O fórum começa hoje no Castros Hotel e a organização é da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. O governador Marconi Perillo falou durante o jantar sobre a satisfação em receber nomes de peso nacional, como, por exemplo, do empresário João Dória Júnior. É uma alegria muito grande receber mais uma vez aqui o João Dória, que é para mim um grande espelho em termos de organização, proatividade nos mais diversos setores em que ele atua e especialmente com a presença de pessoas de mais alto nível que estão aqui em Goiânia, hoje estarão amanhã para debaterem e realizar exposições sobre os mais diversos temas relacionados ao agronegócio e à indústria alimentar. O fórum vai discutir o cenário atual do país em relação à produção de alimentos, desafios do abastecimento interno e também do mercado internacional. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, comenta a expectativa internacional em relação ao aumento da produção do Brasil. Temos que aumentar a oferta e o comércio mundial de alimentos em 20%. E a União Europeia crescerá 4%. Estados Unidos e Canadá, no limite superior, 15%. Austrália, Nova Zelândia, 17%. China, Índia, Rússia e Ucrânia, no máximo 27%. E o Brasil, 40%. Então não é um dado que o Brasil pleiteou ou que levou ao CDE. São os economistas do CDE que, examinando o potencial brasileiro, dizem que, para que o mundo cresça 20%, nós temos que crescer 40%. O empresário João Dória Júnior fez o compromisso de que o Fórum Brasileiro da Indústria de Alimentos vai ser realizado todos os anos em Goiânia. Queria até aproveitar para mencionar que ele vai ser realizado anualmente aqui em Goiânia. Esse é o primeiro ano, é o ano onde nós projetamos este encontro, esse fórum, mas ele todo mês de abril ele será realizado aqui e já no ano que vem, na sua segunda versão, ainda maior e ainda melhor do que aquilo que estamos preparando para amanhã. A abertura do fórum vai ser realizada logo mais às 9 horas da manhã no Castros Hotel, com a presença do governador Marconi Perillo. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:09. Câmara Federal promove em Goiânia debate sobre o Estatuto da Metrópole. Na tarde de ontem aconteceu nas dependências da Assembleia Legislativa o Fórum Regional do Centro-Oeste com o tema Estatuto da Metrópole e que contou com 5 deputados federais e números estaduais. Uma comissão especial da Câmara Federal está promovendo discussões sobre o assunto nas 5 regiões brasileiras com o projeto que cria o Estatuto e institui diretrizes para a Política Nacional de Planejamento Regional Urbano. Deputado goiano Euler Cruvinel do PSD é o vice-presidente dessa comissão. Para que a gente possa regulamentar essas regiões metropolitanas, já visto que nós temos
52% da população brasileira que mora hoje nessas regiões metropolitanas, nas grandes cidades, em todo o nosso país. Nós sabemos da importância do plano diretor, do Estatuto das Cidades, que foi criado, e que nós temos condições de, depois de percorrido todo o país, entregar até o final desse ano esse relatório, finalizando esse Estatuto da Metrópole e tendo regulamentado já, através de todas as normativas do governo federal, estadual e municipal, esse Estatuto da Metrópole, que diz respeito a todos os problemas que nós temos em todas as regiões metropolitanas. Foram discutidos problemas como saúde, educação e mobilidade urbana. 2 secretários estaduais de Goiás proferiram palestras: Alexandre Baldi da Indústria e Comércio e Silvio Souza da região metropolitana. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h11. Vereador defende manutenção de abrigo para crianças carentes em Goiânia. O vereador Paulo da Farmácia, do PSDC, defendeu em plenário essa semana a manutenção do projeto Terra Fértil, que abriga 70 crianças, ex-moradoras de rua e usuárias de drogas, no Parque Eldorado, em Goiânia. Por decisão judicial, os responsáveis pelo projeto e as crianças deveriam deixar o local nos próximos dias, mas o prazo foi prorrogado. De acordo com o vereador, o trabalho desenvolvido pelo Terra Fértil é um exemplo da recuperação de jovens na capital. A gente está fazendo o trabalho de mobilização de toda a comunidade, de todos os poderes, para a gente estar interferindo lá para não que seja desabrigado aquelas crianças. Faz um trabalho relevante, um trabalho que já tem vários anos, já tem mais de 1.500 crianças que foram atendidas lá hoje, que hoje já tem as suas famílias, já construíram família, já faz faculdade, essas pessoas. E essas 70 crianças que estão lá hoje, precisa não de apoio, esse modelo lá nós precisamos copiar tantas as entidades do governo como as entidades religiosas, criar aquele modelo que deu certo para estar tirando as crianças e adolescentes das ruas. Além de abrigar 70 crianças, o Terra Fértil ainda oferece cursos a dezenas de jovens. As aulas vão de artesanato à informática e visam prepará-los para o mercado de trabalho e mantê-los longe das drogas. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Política nacional. A governadora Rosiana Sarney, do PMDB, foi aposentada como servidora do Senado e irá receber salário vitalício de R$ 20.900 por mês. O ato sobre a aposentadoria da filha de José Sarney foi publicado ontem no Boletim Oficial da Casa. Rosiana ingressou no Senado em 1974, numa espécie de trem da alegria promovido pelo ex-senador Jarbas Passarinho. Com isso, ela foi efetivada sem a necessidade de prestar concurso público. Rosiana Sarney é do Maranhão. O artista plástico Ciron Franco fez uma manifestação esta semana no gramado do Congresso Nacional contra a intolerância. Junto com o Conselho Federal de Psicologia, o protesto foi uma forma de chamar a atenção para um projeto que está na pauta da Câmara que criminaliza o usuário de drogas. Ciron disse que sua mensagem era ampla e também tinha como objetivo chamar a atenção para todas as formas de intolerância e citou o impasse envolvendo o deputado Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos. Dilma antecipa viagem e cumpre agenda oficial no Rio Grande do Sul. Depois de reuniões no Palácio do Planalto em Brasília, a presidente Dilma Rousseff embarcou para Porto Alegre, antecipando a viagem que estava prevista para esta sexta-feira. Em Porto Alegre moram a filha, o neto, o genro e o ex-marido da presidente. Conforme a agenda presidencial, nesta sexta-feira, Dilma Rousseff participa de cerimônia no Parque Farroupilha pela manhã, encontro correspondente ao programa Brasil Sem Miséria. No período da tarde, ela entrega máquinas e ônibus escolares a municípios gaúchos. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, a presidente não tem previsão para que retorne a Brasília. Ainda na capital dos gaúchos, Dilma participa da formatura de mais de 2.000 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. De Brasília, Marina Faldi. 7h15. A Justiça de Jersey, paraíso fiscal europeu, negou os recursos das empresas ligadas ao ex-prefeito Paulo Maluf,
e manteve a decisão que determina a devolução de dinheiro desviado de obras públicas aos cofres da Prefeitura de São Paulo. Com isso, o atual deputado federal terá de devolver em valores atualizados 28 milhões de dólares aos cofres do município. O valor se refere aos recursos que foram desviados durante a construção da Avenida Água Espraiada, atual jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital paulista. Em Brasília, a Convenção Nacional do Partido Progressista elegeu ontem o novo presidente. O senador Ciro Nogueira, do Piauí, foi escolhido por aclamação para um mandato de 2 anos. O PP é um dos partidos da base de apoio ao governo da presidente Dilma Rousseff. Ciro Nogueira substitui o senador Francisco Dornelles, que foi presidente do PP nos últimos 6 anos. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. Política internacional. O Pentágono concluiu pela primeira vez que a Coreia do Norte está próxima de ter uma ogiva nuclear com um tamanho suficiente para ser lançada por um míssil. Em um comunicado distribuído aos altos funcionários do governo americano e congressistas, a Agência de Defesa dos Estados Unidos advertiu que a confiabilidade deste armamento ainda é baixa, uma referência à dificuldade dos norte-coreanos para desenvolver mísseis precisos. E terminou ontem a campanha presidencial na Venezuela, com os últimos comícios antes da eleição de domingo. O presidente interino e herdeiro político de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, fez campanha no centro da capital, Caracas. O principal candidato da oposição, Henrique Capriles, foi aos estados de Apure e Portuguesa. Uma pesquisa indicou que a vantagem de Maduro para Capriles caiu e está agora abaixo dos 10%. Na quarta, houve tumulto durante um comício de Capriles em Mérida. 14 pessoas ficaram feridas. Governo e oposição trocam acusações sobre a responsabilidade pela confusão. 7h17. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Preso o homem acusado de matar mulheres com quem se relacionava. A polícia aponta que o suspeito tem perfil de serial killer. Somente no último mês de março, segundo a polícia, o ajudante de pedreiro Otacílio Ferreira de Oliveira, de 52 anos, teria matado Maria José Pereira da Silva, de 44 anos, e 2 dias depois, Divina Fabiana Dias, de 56, ambas moradoras do Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Para atrair as vítimas, Otacílio, que segundo a adjunta da Delegacia Estadual de Homicídios, delegada Miriam Vidal, tem o perfil de um serial killer, se passava por Aleandro em um programa de namoro que é veiculado em uma rádio da capital. Ele é suspeito do homicídio de 5 senhoras, todas relacionadas a contatos que ele tem através da rádio e todas executadas da mesma forma, ou seja, através de asfixia e arma branca, faca. Quando da sua prisão, ele confessou que teria matado 3 das vítimas e iria matar uma nesse fim de semana, pelo mesmo motivo, teria rejeitado. Como que ele conhecia essas mulheres? Conta que entrava em contato com essas vítimas através de um programa na rádio, namoro na TV, conhecia, mantinha relacionamento e posteriormente, quando rejeitado, ele as matava. Ele chegava a relacionar com elas por algum tempo ou já na primeira vez? A primeira vítima, a dona Maria José, ele relacionava com ela há 4 meses. A próxima, que iria ser morta, também já tinha 3 meses de relacionamento. Foragido do presídio da Papuda, em Brasília, onde cumpriu parte da condenação de 84 anos pelo assassinato de um travesti e de uma aposentada, Otacílio responderá preso em Goiás por 2 assassinatos. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20.
A operação para retirar crianças e adolescentes das ruas do centro de Goiânia foi cancelada porque órgãos da prefeitura não compareceram. A Operação Proteção Integral, que seria promovida pela Polícia Militar em parceria com o Conselho Tutelar e SOS Criança, acabou não acontecendo. A intenção era tirar crianças e adolescentes das ruas do centro de Goiânia. Irritado, o Major Divino Malaquias, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, disse que os órgãos da Prefeitura não compareceram. Ficou acertado, ou pelo menos foi o discurso, de que todas as forças envolvidas iriam interagir no sentido de minimizar esse problema, de resolver uma situação crítica, como nós estamos acompanhando aí, que é a mortalidade dos moradores de rua e, em consequência, também como autores, os moradores em condição de rua. O que acontece? Na data de hoje, ficou acertado ontem que a Polícia Militar iria dar total apoio em uma operação onde estaria participando o SOS Criança, bem como o Conselho Tutelar, o qual é o responsável para fazer a triagem, para fazer o recolhimento das crianças. Isso não é função da Polícia Militar. Tudo acertado, foi marcado para as 8h30 aqui na sede da 1ª Companhia. A Polícia Militar aqui está presente, porém recebemos a informação que o Conselho Tutelar não irá mais participar, sem citar nomes, porque o mesmo foi pressionado de forma política a não participar dessa operação. Ele destaca que a estrutura da Polícia Militar ficou de prontidão durante toda a manhã. A Polícia Militar estava aqui presente com 2 oficiais, com 5 viaturas para dar esse total apoio. Se preciso fosse, nós teríamos condição de remanejar demais viaturas. Deixar bem claro que a intenção da Polícia Militar é interagir, é apoiar de todas as formas, dentro daquilo que é competência da Polícia Militar, na solução desse problema. Agora, o que nós percebemos aí que não pode haver é essa disputa política, esse interesse que dá a entender que está sendo mais a situação política do que realmente o interesse em resolver o problema em Goiânia dos moradores em situação de rua. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social disse que não foi procurada pela coordenação da operação e que também não vai participar desse tipo de ação. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal, condenou Pedro Henrique Vieira de Oliveira e Elielson Alves de Oliveira Araújo pelos crimes realizados em 3 restaurantes localizados em bairros nobres de Goiânia. Eles vão pegar 9 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de quadrilha armada, roubo e corrupção de menores. Devem ainda reparar os danos das vítimas identificadas. A quadrilha, formada por Pedro Henrique, Elielson e mais 3 menores, assaltou à mão armada 3 restaurantes em bairros nobres da capital nos dias 23 e 26 de outubro e 2 de novembro do ano passado. Nos assaltos, o grupo roubava objetos e dinheiro dos clientes, além de levar quantias pertencentes aos estabelecimentos. Nas fugas dos arrastões, eles utilizavam um veículo roubado. Presos funcionários acusados de furtar TVs de uma grande distribuidora de Goiânia. Funcionários do depósito de uma grande loja que vende eletrodomésticos em Goiânia, Marlon Meira de Jesus, de 20 anos, Romilson José dos Santos, 21, Fábio Silvio dos Santos, 29, Sérgio Rodrigues Oliveira, 37, Vitaliano Ferreira Serpa, 28 e Antônio Feitosa Aguiar, de 32, teriam furtado nos 3 últimos meses pelo menos 150 televisores de última geração. Segundo o delegado adjunto da DEIC, Brainer Vasconcelos, o bando aproveitava a escuridão da noite para passar aos poucos as mercadorias por uma cerca de arame que protege o centro de distribuição onde trabalhavam. Esse pessoal agia desviando equipamentos de dentro do centro de distribuição das lojas Novo Mundo, que fica na BR-153, saída para Anápolis, e além disso eles praticavam também assalto, 2 deles na verdade, praticavam assalto a cargas da própria empresa Novo Mundo também. O pessoal do Novo Mundo descobriu esse desvio fazendo a contagem dos equipamentos, eles notaram um desfalque muito grande. E nós, com o trabalho de investigação, nós conseguimos identificar que os suspeitos seriam esses aí. E a polícia já sabe para quem que eles revendiam esse material? Ainda não, as investigações vão seguir nesse sentido agora. Os 6 presos foram autuados por furto e formação de quadrilha, sendo que Marlon e Romilson, que foram reconhecidos em 3 assaltos a caminhões, responderão também por crime de roubo à mão armada. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Aumenta o número de denúncias de violência contra idosos em Goiás. A Secretaria Municipal de Assistência Social recebe, em média,
120 denúncias por mês de algum tipo de violência praticada contra o idoso. Este número cresceu. No início do ano, era uma média de 80. Segundo a diretora do Departamento de Atendimento ao Idoso da SEMAS, Neide Nascimento Melo, o número representa um aumento nas denúncias e não das agressões. Ela afirma que ficou mais fácil denunciar os abusos por causa dos canais disponíveis. O Disque 100 do Direitos Humanos e o telefone 3243-8092 do Ministério Público Estadual. Entre as denúncias mais comuns estão os maus-tratos, agressões psicológicas e financeira. Neide Nascimento Melo diz que ação a Secretaria Municipal de Assistência Social adota quando chega uma denúncia. Nós temos aqui profissionais que são assistentes sociais e psicólogas, e quando a gente recebe a denúncia enviada pelo Direitos Humanos ou então pelo Ministério Público, a gente encaminha para uma primeira visita e sendo feito lá o relatório. Diante desse relatório, a gente encaminha para os lugares mais apropriados, como os CRAS, que às vezes o idoso mora perto de um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Lá ele vai ser acompanhado e a gente responde também ao Ministério Público. Em qualquer situação, a SEMAS procura manter o idoso junto à família, mesmo quando o agressor faz parte do núcleo familiar. Quanto à agressão financeira, Neide Nascimento explica melhor. Geralmente o familiar, que é o cuidador desse idoso, ele toma posse do cartão de aposentadoria ou do benefício desse idoso e ele passa então a usar esse cartão, não dando o direito do idoso de administrar os seus recursos. Outro tipo de agressão que preocupa é a psicológica, que é caracterizada por infringir no idoso angústia mental e baixa autoestima. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. O Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde rejeitou novamente a justificativa da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis sobre o destino de R$1.700.000. O dinheiro teria sido pago a médicos plantonistas do Serviço Móvel de Urgência nos anos de 2009 e 2010, mas o atendimento desses profissionais não foi comprovado. O órgão federal exige a devolução do dinheiro. A denúncia partiu do Conselho Municipal de Saúde. No entanto, a Prefeitura do município se defendeu das acusações e as justificativas foram acatadas, exceto a questão do pagamento indevido aos médicos. A partir de reclamações feitas por usuários contra prestadores de serviço credenciados no IPASGO, 74 médicos estão bloqueados no Instituto e deverão apresentar justificativa. Outros profissionais poderão receber a mesma punição e até serem substituídos. Entre os 368 prestadores de serviços credenciados no IPASGO, são frequentes as reclamações na ouvidoria do Instituto pela falta de atendimento de consulta, menos de 10 consultas por mês ou cobranças à parte. Motivos que levaram ao bloqueio de 74 médicos credenciados. Eles terão 10 dias para apresentar a justificativa sobre o risco de deixar o IPASGO, afirma o seu presidente, Francisco Taveira Neto. Que essa é uma postura que a nossa direção tem adotado, de agora em diante isso será feito periodicamente, para que a gente fique no nosso quadro de prestadores somente com aqueles profissionais que têm compromisso com o usuário IPASGO. Essa medida tem por finalidade suspender aqueles médicos maus prestadores, são minoria, eles são um percentual bem pequeno quando considerado todo o grupo de prestadores, mas acabam sujando o nome da nossa instituição, trazendo desgaste para o nosso usuário, que de verdade é quem merece respeito. Então, essa medida procura afastar do atendimento aquele mau prestador, o prestador que quer jogar o nosso paciente para o fim da fila, que quer cobrar uma consulta à parte, enfim, esse tipo de conduta nós vamos permanentemente coibir. Nós não vamos aceitar o mau prestador, o prestador que não tem compromisso. No futuro credenciamento do IPASGO com novos prestadores, esse mau profissional poderá ser substituído? Essa é uma medida que estamos também adotando. Devemos assinar hoje ainda para publicação na segunda-feira de um edital que é em rigor um chamamento público de novos interessados em prestar serviços no IPASGO. Nós vamos formar um grande cadastro de profissionais e à medida que a gente encontrar dos nossos credenciados um profissional que não tem compromisso, nós não hesitaremos em afastá-los dos nossos quadros
para chamar novos profissionais. Tem muita gente nova que ainda não é credenciado e tem interesse em prestar serviços para o IPASGO. Outros 294 prestadores com baixo índice de atendimento estão recebendo correspondências, lembrando do compromisso em atender aos usuários do IPASGO, reafirmado no recente processo de recadastramento. No começo de 2011, a dívida do IPASGO era de 400 milhões. Hoje essa dívida foi zerada e depois de apresentada a fatura, o prestador de serviço está recebendo com 42 dias. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h31. Acontece em Rio Verde a 12ª edição da Tecnoshow Comigo. Organizada pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, a feira tem crescido a cada ano, tanto em número de expositores e de comercialização de produtos, quanto em quantitativo de visitantes. Vamos conversar agora com Antônio Chavaglia, ele é presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano. Comigo, bom dia. Bom dia. Presidente, qual é a avaliação que o senhor faz dessa edição da feira? Não, até agora a avaliação é muito positiva, porque eu não tenho os dados ainda tem os dados de público até ontem, mas os dados de faturamento acabar de fechar hoje na parte da tarde. Então o público até ontem foram 63 mil pessoas. Só ontem deu 23 mil pessoas dentro da feira. E pelo menos a gente tem discutido com os feirantes, com os industriais que estão lá, e eles estão falando que os negócios estão evoluindo, né? Agora hoje a gente acredita que lá para as 3 horas a gente já tem um número para ser anunciado com relativo ao faturamento da feira. Nosso ponto de vista, pelo que nós vimos lá, nós acreditamos que vai superar o do ano passado. E quais foram os destaques da feira deste ano? É muita coisa, muitas empresas grandes que não estavam no ano passado. Esse ano, o ano passado foi 450 empresas, esse ano nós temos 500 expositores, trazendo os mais modernos equipamentos, tanto na área de agricultura de precisão, como na área de armazenagem, como novas máquinas, pulverizadores, plantadeiras com sistema de plantio diferenciado. Então tem inúmeras cultivares foram lançadas, a Embrapa mesmo lançou 2 cultivares lá durante o evento, e outras mais parceiras lançaram também cultivares, que é variedades de soja nova, de milho, de algodão. Isso é importante, o Tecnoshow, a grande visão estratégica que tem dele é justamente isso. As tecnologias que evoluem durante o ano, nós apresentarmos, discutirmos e ver a viabilidade dela para que o produtor realmente possa ter acesso a ela. Presidente, a evolução dos negócios, conforme o senhor disse, indica que o agronegócio continua em alta? Olha, no agronegócio nós temos aí os entraves que às vezes impedem dele continuar robusto. O robusto que eu coloco no ponto de vista do produtor ter liquidez. Nós estamos com a deficiência. Infelizmente, o governo está vendado, não vê a importância do agronegócio, que gera 35% a cadeia do país de empregos, e nós temos uns portos hoje que, lamentavelmente, enquanto você tem qualquer porto do mundo que um navio chega, dentro de 5 dias ele carrega e vai embora, no Brasil dá média de 45 dias. Isso aí, os empresários que compram produtos nossos agrícolas estão afastando do Brasil por causa desse custo. Não é que não precisa da mercadoria, é que está ficando muito caro. O navio cobra em torno de $25 mil por dia para ficar esperando carga. Então isso está inviabilizando. O Brasil está perdendo a grande oportunidade de 2013 ser o maior exportador do mundo de commodities. Lamentavelmente, nós estamos perdendo essa oportunidade e, até o momento agora, né, o agronegócio foi positivo, a soja, o produtor teve um bom resultado, mas o milho de safrinha é um ponto de interrogação, tanto de clima como, principalmente, o preço. Se a gente for analisar o preço hoje, colocar um saco de milho em agosto dentro do navio, o frete come 50% do valor do produto. Quer dizer, e não dá a liquidez e o custo de produção necessário para o produtor.
Antônio Chavaglia, presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano. Obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia. Conversamos então com o presidente da Comigo, falando sobre a 12ª edição da Tecnoshow Comigo, que é realizada em Rio Verde. Agora são 7h35 e nós vamos direto à redação saber o destaque hoje da reportagem de Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o secretário de Articulação Institucional, Daniel Goulart, concede entrevista coletiva para falar sobre a retomada do programa Governo Itinerante. Governo que fez muito sucesso nos 2 primeiros mandatos do governador Marconi Perillo e que vai ser retomado agora a partir do dia 18 de abril, na primeira edição, do dia 18 ao dia 21 de abril, na região noroeste Goiânia. Durante esse governo itinerante, são oferecidas palestras, cursos, minicursos e também uma série de atividades e serviços para a população ali da região e também de outras cidades, que a intenção é levar o programa para todas as cidades do interior do estado e todas as regiões do interior de Goiás. Então é isso. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Agora são 7h36. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do 2º semestre da Universidade Federal de Goiás. Os candidatos têm até o próximo dia 29 para preencher o cadastro no site da UFG. São ofertadas nesta edição 445 vagas, 395 para cursos em Goiânia e 50 para a cidade de Goiás. Há vagas para os cursos de agronomia, ciências da computação, engenharia de computação, engenharia civil, engenharia elétrica, sistemas de informação, ciências contábeis, direção de arte, música, ensino do canto, ensino do instrumento musical e educação musical, todos em Goiânia. Na cidade de Goiás, todas as vagas são para o curso de filosofia. Lembrando, então, que estas vagas são para o vestibular de meio de ano da Universidade Federal de Goiás. E os candidatos com baixa renda não vão mais pagar taxa de inscrição nos vestibulares de universidades federais. Estudantes com renda familiar igual ou menor que um salário mínimo e meio por pessoa e que feito todo o ensino médio em escola pública ou bolsa integral em escola particular, ficarão isentos do pagamento da inscrição. A lei prevê ainda que as universidades estabeleçam critérios para que os estudantes carentes tenham isenção parcial. O Ministério da Saúde alerta que pessoas com mais de 60 anos têm 12 vezes mais risco de morrer por dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, das 132 mortes registradas em todo o país nos primeiros 3 meses deste ano, 42% foram de pessoas com idade acima de 60 anos. Em Goiás já foram notificadas 51 mortes suspeitas por dengue, mas apenas 7 foram confirmadas até o momento. O coordenador de controle de dengue e febre amarela da Secretaria Estadual de Saúde, Murilo do Carmo Silva, diz que a maioria dos casos é de pessoas na faixa etária dos 40 a 50 anos. Apesar disso, há uma preocupação com os idosos. Ele explica que eles estão mais vulneráveis devido à maior incidência de doenças crônicas, como as cardíacas e diabetes. Murilo do Carmo alerta aos idosos que procurem um médico assim que começarem a sentir os sintomas da dengue, como febre, dor de cabeça e no corpo. Há um alerta aí para as pessoas que possuem mais de 60 anos de idade. Essas pessoas, elas têm, pela idade avançada, elas têm sérias comorbidades, têm sérias doenças de base que pode favorecer o óbito e o aparecimento de sintomas graves por causa da doença, Então as pessoas que tem mais de 60 anos, assim que tiver toda a sintomatologia de dengue, dor no corpo, febre alta, dores nas articulações, procure imediatamente o serviço de saúde. Não deixe para procurar o serviço de saúde tardiamente, porque o início, tratamento precoce, tratamento iniciado de maneira correta, pode salvar vidas. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 90 mil pessoas já foram infectadas pelo vírus da dengue este ano em Goiás. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. A nova turnê de Caetano Veloso, com seu mais recente álbum, Abraçaço, chega a Goiânia no dia 1º de junho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Cerca de 3 mil ingressos com preços a partir de R$100 vão ser colocados à venda. 7h39. O movimento de luta pela moradia faz manifestação pedindo agilidade ao prefeito Paulo Garcia na liberação de casas no conjunto habitacional Zilda Arnes. Cerca de 1.200 pessoas participaram de um protesto pacífico na manhã desta quinta-feira, saindo do CEPAL, no setor sul, caminhando até o Paço Municipal, solicitando à Prefeitura de Goiânia uma solução imediata para as famílias que esperam há 4 anos pela construção que já está com toda a documentação da AGEAB pronta, dependendo apenas do alvará da Prefeitura para o início das obras. Segundo o líder do movimento, Américo Novaes, trata-se de uma briga política do prefeito Paulo
Paulo Garcia, impedindo um benefício já autorizado pelo governo estadual. É muito simples. Nós temos quase 4 anos com aquela área do Grajaú compra pelo governo do estado de Goiás. Já foi encaminhado para a Caixa Econômica o loteamento praticamente todo regulamentado. Mas não tem como colocar um tijolo se o prefeito Paulo Garcia não liberar o alvará. E toda vez que o prefeito promete, não libera. Vai para 4 anos que nós estamos aí com quase 5 mil famílias esperando casa e não começa as casas. Por quê? Porque falta o alvará da Prefeitura de Goiânia. Com recursos garantidos pela Caixa Econômica Federal, cerca de 700 famílias cadastradas pela AGEAB aguardam pelo decreto municipal. E de acordo com a Américo Novaes, o movimento não vai parar enquanto o impasse não for resolvido. Vamos começar um protesto hoje e se não tiver boas notícias, nós não vamos parar até o Paulo Garcia liberar o alvará. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h41. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. Já imaginou 8 atrações sem intervalo? Vem aí, Goiás é show. Fernando e Sorocaba, Zé Ricardo e Thiago, Israel e Rodolfo, Bruno e Marrone. E mais, Leonardo, Guilherme e Santiago, Chiclete com Banana e Cristiano Araújo. Tudo isso só no Goiás é Show, 20 de abril. Ingressos estande Flamboyant e Rival. Patrocínio Skol. Apoio Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, o Palmeiras se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores ao derrotar o paraguaio Libertad por 1-0 no Pacaembu nesta quinta-feira pela penúltima rodada do Grupo 2. O gol foi do volante Chagas. Com o resultado chegou a 9 pontos, assumiu a liderança da chave. A vice é do próprio Libertad, que estacionou nos 8 pontos e depende de um empate contra o Tigre em casa para se classificar à próxima fase. O peruano Sporting Cristal já está eliminado e recebe o Palmeiras na próxima rodada, na última rodada, na próxima quinta-feira, às 19h45, horário de Brasília. 7h42. Vila Nova começa a definir a equipe que enfrenta o Craque no domingo. No Vila Nova, o técnico Hermógenes Neto posicionou ontem à tarde no CT Governador Marconi Perillo pela primeira vez o time do Vila, o primeiro trabalho coletivo visando a decisão de domingo fora de casa contra o Craque em Catalão, estádio Genervino da Fonseca. No trabalho de ontem, o time que começou o coletivo exatamente o mesmo, que iniciou a partida na derrota da última rodada 3-2 para o Goianésia. Vinícius no gol, Arthur na direita, Vitor Salinas, bastante questionado pelo torcedor, na zaga ao lado do Neto Gaúcho, na lateral esquerda o Alan. O meio-campo do Vila seguindo com os 3 volantes, o Alexandre Carioca, o Cláudio e o Osmar, apenas o Barbosa como meia. No ataque, Marco Aurélio e Elcimar. O Vila ainda treina hoje à tarde e amanhã pela manhã. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Além da motivação vivida pelo Craque depois da vitória por 3-1 sobre o Náutico quarta-feira pela Copa do Brasil, o Vila tem outra preocupação à vista para o jogo de domingo. O diretor de futebol, Benevan Ribeiro, confirmou que está sendo estudado pela diretoria do Craque um prêmio especial pela manutenção do time na primeira divisão Goiânia com a vitória sobre o Vila Nova. O Craque, com 17 pontos, está na faixa de rebaixamento, tem que ganhar depois de amanhã e ainda não perder para o Grêmio na última rodada. O principal jogador do time catalano, Pantico, julgado na quarta-feira, ganhou condições de jogo e está confirmado. Ele marcou até agora 4 gols no campeonato goiano.
7h44. Confusão marca a escolha do novo administrador do Complexo Esportivo do Maracanã. Foram definidos na manhã desta quinta-feira, depois de muita confusão, os consórcios aptos a participar da licitação do Maracanã. Os envelopes foram entregues no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Os dois licitantes que entregaram proposta foram Consórcio Maracanã S.A. e Consórcio Complexo Esportivo e Cultural do Rio. Antes da entrega dos envelopes, houve uma enorme confusão. Alguns deputados estaduais foram ao local pedir que representantes da população pudessem acompanhar a negociação, que era fechada ao público. De acordo com a Polícia Militar, aproximadamente 300 pessoas foram até a porta do Palácio Guanabara. Com isso, a sessão foi atrasada em mais de 1 hora e só terminou às 14h40, com a leitura da ata e as assinaturas dos representantes. De Brasília, Eduardo Santana. 7h45. Depois de fazer 7-0 no Cametá, o Atlético volta a focalizar o Campeonato Goiano. Os jogadores do Atlético chegaram ontem, no finzinho da noite, após a vitória diante do Cametá pela Copa do Brasil, 7-0. O Atlético se volta para a disputa do Campeonato Goiano. Segunda-feira contra o Anápolis, 8h30 da noite, no estádio Jonas Duarte. O zagueiro Arthur é a principal novidade. Vem treinando normalmente, se recuperou bem de uma contusão muscular. Outros jogadores que estão no DM, como é o caso do atacante Juninho e do goleiro Márcio, esses estão ainda fora da equipe. Valdemar Lemos ainda não confirmou se vai com o time com força máxima diante do Anápolis, mesmo sabendo da reta final decisiva do Campeonato Goiano. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. A situação dos principais times do Rio de Janeiro. O Flamengo anunciou na noite de ontem que a dívida do clube chega hoje a 750 milhões de reais. No Botafogo, os jogadores reclamam dos salários atrasados. O time anuncia o fim das concentrações. No Vasco, a notícia principal é sobre o zagueiro Dedé, que deve ir para o Cruzeiro e pode ser negociado por 13 milhões de reais. O Fluminense tem a situação mais tranquila entre os chamados grandes do Rio. Busca o bicampeonato, mas no entanto não sabe quando pode contar com Fred, Deck e Wellington Né, 3 de seus principais jogadores que estão no departamento médico. São 7h42 em Goiânia. Do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Ex-empregados da extinta Caixego têm até o dia 25 de junho deste ano para solicitar a reintegração aos quadros do funcionalismo estadual. No site da Secretaria de Gestão e Planejamento há um manual próprio para tirar dúvidas. O site é www.segplan.go.gov.br. 7h49. A Secretaria Estadual de Agricultura divulgou o calendário completo das exposições agropecuárias, feiras e festas do estado de Goiás em 2013. O número de municípios subiu em relação ao ano passado. De 60 municípios goianos no ano passado, em 2013, 97 estarão envolvidos com feiras de animais, rodeios, feiras agropecuárias, festas da banana, do tomate, da melancia. O calendário vai de abril a novembro, com destaque para Goiânia, Aparecida, Rio Verde, Itumbiara, Catalão, Jataí, Lusiânia, Anápolis, São Miguel do Araguaia e Porangatu. Para a gerente de projetos e eventos da Secretaria de Estado de Agricultura, Magda Alves Leite, os eventos retratam o desenvolvimento econômico de cada região. O objetivo é promover e apoiar
né, essas iniciativas que traz desenvolvimento para o setor. Então, essas festas, esses eventos agropecuários recebem o apoio do Estado, apoio da Secretaria da Agricultura, no sentido de levar novas tecnologias, mostrar novas tecnologias de produção, de maquinários, etc., apoiando, colaborando, né, com o produtor e premiando raças vencedoras, no sentido de divulgar essa melhoria de genética que traz uma produção e uma produtividade e aumenta a produtividade para o Estado. O calendário oficial de exposições agropecuárias do Estado de Goiás está disponível pelo site www.agronegócio.goiás.gov.br. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h50. Participação ao vivo da repórter Yara Galvão. Bom dia. Bom dia a todos. Além da entrega dos kits escolares, o governador Marconi Perillo também participa nesta sexta-feira do primeiro Fórum Brasileiro da Indústria de Alimentos, que começa a partir das 8h30 da manhã no Castros Hotel. O evento deve reunir cerca de 500 líderes empresariais, produtores e representantes do setor público para discutir a importância estratégica da produção de alimentos e ainda propor soluções para atender o mercado internacional. Depois, às 10h30 da manhã, o governador se reúne com lideranças rurais e prefeitos para firmar parceria público-privada na FAEG. A ideia é ampliar e intensificar a mão de obra qualificada no campo. O evento será na sede da FAEG, no setor sul, em Goiânia. Obrigado, Yara Galvão. Agora são 7h51. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Infraero, apreendeu ontem à noite no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, 112 quilos de maconha, distribuídos em 103 tabletes que estavam acondicionados em 4 malas. A droga já havia sido despachada no check-in para embarque em um voo com destino a Manaus. Foram presos um mecânico e uma estudante que alegou ser menor de idade. O casal é natural do Pará e foi preso quando já estava no interior do avião. O mecânico vai responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e por associação ao tráfico. A menor foi encaminhada à Delegacia de Polícia da Infância e Juventude. Palestra na FIEG aborda a lei que concede incentivos fiscais a pessoas jurídicas que realizam pesquisa de inovação tecnológica. Conhecida como a Lei do Bem, a Lei número 11.196 de 2006 prevê a concessão de incentivos fiscais a pessoas jurídicas que realizem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. O tema foi explorado durante uma palestra na Federação das Indústrias do Estado de Goiás pelo palestrante Anderson Rodrigues, da F Iniciativas. A lei ela oferece 34% de redução no imposto de renda e na contribuição social do lucro líquido, isso na base de cálculo. Além disso, a lei oferece 50% de redução no IPI, na compra do equipamento exclusivo para pesquisa e desenvolvimento, e também a depreciação e amortização acelerada desses equipamentos, né, que seria um ganho contábil. Especialista em direito tributário, Anderson Rodrigues é advogado e administrador, com experiência em fusões, aquisições, governança corporativa e incentivos à pesquisa e desenvolvimento. Ele explica que, apesar de ser de 2006, a lei ainda gera muitas dúvidas no país. Uma melhoria de processo, né? A empresa fazia o processo fabril, por exemplo, uma empresa de segmento alimentício, né? Ela desenvolve um produto, 100 produtos por hora, e ela melhora o seu processo, faz um ajuste no equipamento, no maquinário, para melhorar esse processo e, em vez de produzir 100, ela produz 200, por exemplo. Um outro ponto seria na parte de serviços, principalmente empresas de TI, empresas de bancos, que têm melhorias de sistemas internamente, melhoras desses sistemas. É importante ressaltar que a lei, ela não é só para aquele projeto 100% inovador, mas aquele projeto que teve uma melhoria incremental, um projeto que já era desenvolvido pelo concorrente e é a primeira adaptação da empresa, esse projeto também pode ser considerado. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Balada responsável agora vai ser realizada também nos supermercados de Goiânia. Em função do grande fluxo de pessoas, o Detran Goiás, em parceria com a Associação Goiana de Supermercados, iniciou os trabalhos da balada, mas com caráter educativo. Material informativo e brindes foram distribuídos na noite desta quarta-feira no Pro Brasília, da Avenida Anhanguera.
Áurea Nunes, que é coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran Goiás, fala sobre o trabalho. Onde tem um grande fluxo de pessoas, nós estamos buscando essas parcerias. Veio a ideia do supermercado, por ser um local bem rotativo, onde existe aglomeração, e a gente está buscando esses parceiros. Depois de fazer suas compras, a secretária Suelaine Gomes recebeu o material distribuído. Para ela, a iniciativa é válida. Eu achei legal, achei muito bom. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, né? Se beber, não dirija. O técnico em radiologia, Ronildo Costa, destaca que o local escolhido é o ideal. Eu acho que seria uma boa ideia, né? Porque bebida não combina com direção, né? Aí já está na porta onde que é a fonte do prejuízo. Aí, quem sabe, conscientizando o cliente, a pessoa tem a consciência que não pode misturar bebida com álcool. O trabalho da balada responsável com caráter educativo tem continuidade hoje à noite no supermercado Pão de Açúcar, no Jardim Goiás. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Confira agora a agenda cultural para este fim de semana. Agenda Cultural. Olá, chegou sexta-feira, então confira as dicas da nossa agenda. No Centro Cultural Oscar Niemeyer, o projeto Música no Ar, que divulga a música goiana, hoje apresenta as bandas Ultra Vespa e também a Violins, a partir das 20 horas. A entrada é franca e mais informações pelo 3201-4904 ou ainda no www.ccon.gov.br. Música também no Teatro SESI com o grupo Assum Trio, a partir das 21 horas. No repertório, algumas releituras de jazz, MPB e música clássica, além de composições próprias. Ingressos a R$20, com direito a meia entrada. O Teatro SESI fica na Avenida João Leite, número 1013, setor Santa Genoveva. No Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, hoje, durante a tarde, uma peça baseada na história real de Estamira, uma antiga moradora do aterro sanitário do Jardim Gramacho. O monólogo Estamira, Beira do Mundo, com Dani Barros, começa às 15 horas. Ingressos a R$20, com direito a meia entrada. E no palco do Café Cultura, a banda Goiás Jazz apresenta o show Night Jazz and Brazuca, com os principais sucessos de Miles Davis, Wynton Marsalis, Tito Puentes, Tom Jobim, entre outros, a partir das 9h30 da noite. A entrada é franca e o Goiânia Ouro fica na Rua 3 com a Rua 9 no centro da capital. A alegria desta noite está garantida com Cristiane Perné e banda tocando hoje na irreverente festa Brega Night do Loop Studio. Como convidadas especiais, Cláudia Vieira e Nila Branco, além da discotecagem de Pablo Cossa e Cleuber Garcês. Os ingressos até a meia-noite custam R$10. O Loop Studio fica na Avenida José Rodrigues de Moraes Neto, número 878, no Parque Amazonas. Informações pelo 3248-3152. E amanhã de manhã, mais um encontro do 5º ciclo de debates da licenciatura em História do IFG, com o tema História, Música Popular e Indústria Cultural no Brasil. O evento vai até o dia 27 de abril e a participação é gratuita. Amanhã, o tema é Música Preta Brasileira, Cultura Política no Rap Brasileiro, com o professor e mestre Alisson Garcia. O início é às 9 horas da manhã. O Instituto Federal de Goiás fica na Rua 75, número 46, no centro. Informações na página ifg.edu.br. Aproveite bem o seu dia, sou Carolina Winter para o Sistema Brasil Central de Rádio. Sobram milhares de vagas no país com salários de 1 a 2 mínimos. Uma oportunidade para quem procura o primeiro emprego. As agências do Cine oferecem 180 mil vagas no país, a maioria de nível médio. São empregos de empacotador, operador de caixa e balconista. Os salários variam de R$ 700 a R$ 1.200. Entretanto, muitos candidatos que entram não ficam muito tempo na função. Os supermercados são um exemplo onde a oferta de empregos é maior do que o número de candidatos.
7h59, noticiário internacional. O Uruguai se tornou o segundo país latino-americano a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O texto passou com folga pela Câmara dos Deputados depois de ter sido aprovado no Senado. Dezenas de pessoas celebraram. Agora vai ser sancionado pelo presidente José Mujica. A Argentina foi o primeiro país latino-americano a legalizar o casamento gay. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes e Antônio Correia. Direção de estúdio, Luzene Gomes. Chefe de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.